Não estamos mais observando um cometa. Estamos sendo observados por ele. A frase foi dita por Dr. Alistair Finch, astrofísico da NASA, durante uma coletiva emergencial realizada em conjunto com a Universidade de Harvard. E naquele instante, a atmosfera da sala mudou. O que deveria ser uma simples atualização astronômica tornou-se um marco histórico. O objeto em questão era o 3I Atlas, o terceiro corpo interestelar já detectado cruzando o sistema solar. Um viajante vindo de fora, de regiões que nenhum telescópio jamais alcançou. Até então, a ciência o classificava como um cometa, uma bola de gelo e poeira vagando no vazio. Mas os novos dados mostraram algo que desmontava toda a lógica orbital conhecida. O 3I Atlas não estava apenas se movendo, estava manobrando. Os primeiros cálculos indicavam uma trajetória segura, apenas um sobrevoo distante por Marte. Porém, nas semanas seguintes, observatórios em diferentes continentes começaram a registrar pequenas variações. O objeto corrigia seu curso em intervalos regulares, a cada 17 minutos, como se recebesse instruções invisíveis. E com cada correção, a velocidade aumentava. A equipe de Finch revisou os dados exaustivamente. Eles sabiam que o menor erro em medições astronômicas poderia gerar alarmes falsos. Mas a anomalia persistia. A velocidade atingira 87 km por segundo, um recorde absoluto para qualquer corpo natural observado em nosso sistema. O 3I Atlas movia-se mais rápido do que qualquer sonda humana já lançada. E o mais perturbador, estava acelerando sozinho. Os cientistas notaram outro detalhe que ninguém conseguiu explicar. A luminosidade do objeto, o brilho de sua coma, a nuvem de gás que envolve o núcleo, vinha pulsando em padrões fixos de ultravioleta, como se um código estivesse sendo transmitido no escuro. O fenômeno não se comportava como uma ejeção de gás comum. Era estável, rítmico, previsível. Finch, com a voz cansada, descreveu: "Não há ruído. É como uma máquina que sabe o que está fazendo." Naquele momento, a sala mergulhou em silêncio. O público não estava diante de uma descoberta científica comum, mas de um evento controlado. E se havia controle, havia intenção. O clima da coletiva tornou-se tenso. As telas exibiam a projeção orbital, uma linha vermelha cortando o espaço e colidindo diretamente com Marte. O impacto estava previsto para 26 de setembro de 2025. As simulações mostravam que a energia liberada seria equivalente a 2 milhões de megatons de TNT, força suficiente para remodelar completamente a superfície do planeta. Mas o que realmente assustou os presentes não foi o impacto em si, e sim a precisão. O objeto não estava simplesmente caindo, estava mirando. As correções de rota, registradas desde agosto, seguiam uma curva perfeita, como se o destino tivesse sido escolhido com antecedência. A imprensa pressionou por respostas. Finch se manteve firme. Disse que não havia evidências diretas de origem artificial, mas também não havia explicações naturais que sustentassem o comportamento. "O que estamos vendo", ele disse, "é algo que a física atual não descreve. Um corpo celeste que reage com autonomia não é um fenômeno, é um comando." O comunicado oficial da NASA foi cauteloso, mas o subtexto era claro. Não estamos lidando com uma rocha, e sim com um visitante cuja natureza ainda desafia qualquer modelo teórico. A conferência foi encerrada abruptamente, sem perguntas. Enquanto isso, em observatórios independentes ao redor do mundo, astrônomos amadores começaram a notar o mesmo padrão de emissão. A frequência dos pulsos coincidiu com uma série de picos de radiação detectados por instrumentos orbitais. A anomalia parecia coordenada, e pela primeira vez, a NASA e Harvard admitiram, em documento público, que o 3I Atlas representava um evento de interesse interplanetário com potencial impacto tecnológico. A notícia se espalhou como fogo. Fóruns científicos explodiram em debates, e os principais institutos de física começaram a questionar se o objeto poderia, de fato, ser um artefato, algo construído. As comparações com o enigmático Oumuamua, o primeiro corpo interestelar já observado em 2017, eram inevitáveis. Mas enquanto aquele apenas intrigou, este estava em rota de colisão. Dias depois, os telescópios espaciais Hubble e James Webb
confirmaram o impossível. As emissões ultravioletas continham um espectro constante e estreito demais para ser explicado por sublimação de gelo. Era energia direcionada, uma forma de propulsão ativa. Naquele instante, o 3I Atlas deixou oficialmente de ser um cometa. Tornou-se um intruso cósmico. Dr. Finch encerrou sua última coletiva com um aviso simples, mas carregado de urgência. A janela para compreender o que isso é está se fechando. E quando ela fechar, pode ser tarde demais. Nos bastidores, relatos começaram a surgir sobre uma reunião a portas fechadas, entre a NASA, a ESA e o Departamento de Defesa norte-americano. Nenhum comunicado oficial foi emitido, mas fontes ligadas ao projeto afirmaram que o objeto estava sendo tratado como um possível vetor inteligente, não um fenômeno natural. Em meio ao silêncio institucional, uma pergunta ecoava entre cientistas e militares. O que exatamente está vindo em nossa direção? E enquanto o 3I Atlas cruzava o espaço, pulsando como um coração mecânico, uma sensação inquietante tomava conta da comunidade científica. Não era mais sobre astronomia, era sobre vigilância, sobre intenção e sobre o fato de que, pela primeira vez, o olhar do universo parecia estar nos observando de volta. Mas o que a NASA e Harvard revelariam depois mostraria que o 3I Atlas pode ser muito mais do que um intruso. Pode ser o primeiro mensageiro inteligente do cosmos. Quando a primeira análise de radar do Observatório Goldstone, na Califórnia, retornou resultados sólidos demais para um cometa, o mundo científico hesitou. Os sinais refletidos por 3I Atlas não correspondiam ao gelo ou à rocha. Eram ecos metálicos, com intensidade e consistência comparáveis às ligas artificiais utilizadas em satélites e sondas humanas. O relatório interno da NASA, obtido posteriormente por jornalistas do Scientific American, descrevia os retornos como Hard Metallic Echoes, um termo raramente usado fora de contextos tecnológicos. Foi o ponto de virada. O nome mais associado a essa hipótese era o do professor Avi Loeb, de Harvard, o mesmo que havia proposto que o objeto interestelar Oumuamua, em 2017, poderia ser um artefato alienígena. Na época, a comunidade científica reagiu com ceticismo, mas agora, diante de 3I Atlas, suas palavras pareciam proféticas. Em entrevista recente, Loeb declarou: "O que estamos observando não é apenas estranho, é deliberado. Tudo indica um controle ativo, algo que reage à física com inteligência." Os dados confirmavam. A cada 17 minutos, pulsos de energia ultravioleta eram emitidos com precisão temporal de microsegundos, um padrão impossível de surgir por processos naturais. O telescópio James Webb, apontado para o objeto durante 48 horas contínuas, registrou flutuações de temperatura em sincronia com esses pulsos, como se o corpo estivesse convertendo energia em movimento, propulsão por ejeção controlada. Enquanto os cientistas lutavam para compreender o fenômeno, algo ainda mais inquietante ocorreu. A Mars Express, da Agência Espacial Europeia, detectou 3 pequenos objetos brilhantes orbitando Marte em formação triangular. Eles não constavam em nenhum mapa orbital anterior e refletiam luz solar de modo anômalo, sugerindo superfícies polidas, talvez metálicas. A hipótese oficial de detritos espaciais foi rapidamente descartada. As coordenadas coincidiam com a rota projetada de 3I Atlas, o que indicava que ele já havia liberado algo. A NASA classificou os dados e, por algumas semanas, o silêncio predominou. Mas dentro dos laboratórios, os cálculos eram assustadores. A trajetória corrigida do objeto mostrava um impacto direto em Marte em 26 de setembro de 2025, a uma velocidade superior a 300 mil km por hora. A energia liberada equivaleria a 2 milhões de megatons de TNT, o suficiente para escavar uma cratera de 60 quilômetros e lançar bilhões de toneladas de detritos no espaço. O risco não se limitava a Marte. Modelos simulados pelo Jet Propulsion Laboratory, JPL, indicaram que parte desse material ejetado poderia entrar em órbita solar instável, cruzando a rota da Terra dentro de uma década. Em outras palavras, um impacto em Marte poderia semear uma chuva interplanetária de fragmentos.
Essa perspectiva fez com que o alerta se tornasse global. Pela primeira vez em décadas, agências espaciais rivais, NASA, ESA, Roscosmos e CNSA, começaram a compartilhar dados em tempo real. E em segredo, nasceu o projeto Operação Chimera, uma tentativa conjunta de interceptar e desviar o objeto antes que atingisse o planeta vermelho. A estratégia era ousada. Um grupo de 12 naves SpaceX Starship, modificadas para carregar barras de tungstênio com mais de 10 toneladas cada, seria lançado em sincronia para um ponto de interceptação entre Marte e o cinturão de asteroides. Essas lanças cósmicas atingiriam o 3I Atlas a velocidades supersônicas, alterando levemente sua rota sem destruí-lo. Um jogo de bilhar interplanetário calculado ao milímetro. Caso a primeira etapa falhasse, uma segunda arma entraria em ação. Firefly, uma nave secreta desenvolvida em parceria com o Laboratório Nacional de Los Alamos. Carregando ogivas nucleares de última geração, seu objetivo não era explodir o cometa, mas criar uma detonação de radiação controlada ao lado do objeto, vaporizando parte da superfície e produzindo um jato de gás que o empurrasse para fora da trajetória. Era uma manobra desesperada, mas possível. Esses planos, revelados em parte por documentos vazados em setembro, despertaram um dilema ético profundo. E se o objeto for realmente uma sonda? Destruí-lo poderia equivaler a atacar uma mensagem. Ou pior, um emissário. Loeb voltou a se pronunciar. Estamos diante de uma decisão que define nossa espécie. Atacar o desconhecido é um reflexo de medo, não de curiosidade. Mas a tensão não estava apenas entre cientistas. A opinião pública se dividiu. Alguns pediam uma resposta militar imediata. Outros defendiam o contato e a observação. Nas redes sociais, a hashtag Message from the Stars viralizou, acompanhada de vídeos amadores que mostravam o cometa atravessando o céu noturno. Um ponto pulsante, visível a olho nu em algumas regiões do hemisfério norte. Enquanto isso, rumores começaram a circular entre engenheiros da NASA. Os pulsos de energia pareciam codificados. Um espectrograma obtido pelo telescópio Keck, no Havaí, mostrou uma sequência de frequências que formavam um padrão binário repetitivo, ainda não decifrado, mas claramente intencional. E é aqui que o cotidiano encontra o cósmico. De repente, a discussão sobre o 3I Atlas deixou de ser apenas um assunto científico e passou a tocar o imaginário coletivo. As pessoas começaram a olhar para o céu novamente, não como um vazio distante, mas como um sistema vivo. Se uma inteligência for capaz de enviar um objeto através das estrelas com tanta precisão, o que isso diz sobre nós? Sobre nossa arrogância em acreditar que dominamos o espaço? Se você chegou até aqui, é porque sente essa mesma inquietação. E vale a pena continuar acompanhando, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como entendemos o próprio conceito de vida. Por isso, inscreva-se e deixe seu apoio. Isso ajuda a manter viva a investigação e a expansão dessas descobertas que a maioria prefere ignorar. O problema é que enquanto o mundo discute significados, o 3I Atlas continua se aproximando. E na última semana, algo novo foi detectado. Uma variação no pulso, como se o ritmo do objeto tivesse mudado. Os sensores do James Webb captaram uma inversão de frequência, um padrão que não se comporta mais como um sistema de propulsão. Para alguns, isso pode significar falha. Para outros, uma tentativa de comunicação. Mas dentro da NASA, há quem sustente outra hipótese, muito mais perturbadora. O 3I Atlas não está mais acelerando em direção a Marte. Está desacelerando, e ninguém sabe o porquê. O silêncio que seguiu a desaceleração do 3I Atlas foi mais ensurdecedor do que qualquer explosão. As leituras dos observatórios mostravam algo inédito. O objeto havia reduzido sua velocidade em quase 12%, contrariando todas as leis conhecidas da mecânica celeste. Nenhum corpo natural, nem cometa, nem asteroide, nem sonda, deveria ser capaz de fazer isso sem intervenção externa. Mas não houve detecção de propulsão, ejeção de gás ou radiação direcional. Apenas um pulso constante, estável, quase orgânico. Foi nesse ponto que o debate deixou de ser técnico e se tornou existencial. O 3I Atlas
não representava mais apenas uma ameaça física, representava uma ruptura conceitual. A fronteira entre o que é vivo e o que é máquina, entre o que é natural e o que é projetado, começou a se dissolver. A comunidade científica se dividiu entre duas interpretações igualmente perturbadoras. Ou estávamos diante de uma tecnologia alienígena com comportamento autônomo, ou de uma forma de vida baseada em leis que ainda não compreendemos. As implicações de cada cenário são abismais. Se for uma máquina, significa que alguém, em algum lugar, possui um domínio sobre a engenharia e o tempo que nos coloca séculos atrás na escala cósmica. Se for um organismo, então a própria definição de vida precisa ser reescrita. A ideia de que a consciência poderia existir sem carbono, sem oxigênio, apenas como energia e informação no vácuo do espaço, deixa de ser ficção e se torna uma hipótese plausível. E é aqui que a realidade toca o fio da filosofia. Desde a Grécia Antiga até a física quântica moderna, há uma pergunta que nunca foi respondida. O universo é consciente de si mesmo? Se o 3I Atlas for um ser, ou mesmo uma ferramenta criada por algo consciente, então o cosmos pode não ser apenas um cenário. Pode ser um sistema vivo, auto-observante, onde matéria e mente são expressões diferentes da mesma entidade. Esse é o ponto que muitos cientistas evitam discutir abertamente, porque aceitar essa possibilidade muda tudo. Ela destrói a fronteira entre o observador e o observado, entre o humano e o divino. Obriga-nos a admitir que a inteligência talvez não tenha nascido aqui. Talvez nós sejamos apenas um eco dela, enquanto os governos mantêm seus relatórios classificados e os telescópios seguem transmitindo dados codificados. Há uma sensação de que estamos sendo preparados para algo, uma revelação ou um confronto, não se sabe qual. A desaceleração do 3I Atlas, o surgimento das 3 luzes em órbita marciana e os novos objetos com assinaturas energéticas idênticas nos confins do sistema solar formam um quadro coerente demais para ser coincidência. O que estamos vendo pode não ser uma visita isolada, mas parte de um padrão, uma série de eventos cuidadosamente distribuídos no tempo, como capítulos de uma mensagem cósmica que só agora começamos a decifrar. E talvez o verdadeiro segredo não esteja no espaço, mas na forma como nossa própria mente reage a ele. A resistência em aceitar o impossível, a tendência em negar o que não entendemos, tudo isso revela mais sobre nós do que sobre o universo. Afinal, se algo inteligente nos observa, não é apenas nossa ciência que está sendo testada, é nossa consciência. O que está acontecendo lá fora pode não ser uma invasão, mas um chamado, um convite para despertar uma nova percepção sobre a realidade. Ignorar isso é escolher viver em uma bolha confortável, onde o ser humano continua acreditando que é o centro de tudo. Mas quem realmente observa o céu sabe, essa centralidade já foi perdida há muito tempo. Agora, cada pulso do 3I Atlas parece carregar uma pergunta silenciosa, dirigida a toda a humanidade. Vocês estão prontos para compreender o que realmente são? Pense nisso. Imagine o instante em que uma civilização inteira percebe que não está apenas sendo observada, está sendo medida, avaliada, talvez até guiada. O medo que sentimos diante do desconhecido pode ser apenas o reflexo de algo maior, a consciência do universo tentando se reconhecer através de nós. Se esse tipo de reflexão te provoca, te incomoda, ou te faz olhar para o céu com novos olhos, então continue aqui. Inscreva-se, curta este vídeo e compartilhe sua visão nos comentários. Cada pessoa que pensa, que questiona e que busca o real significado do que está acontecendo se torna parte dessa investigação coletiva que já ultrapassa a fronteira da ciência. Porque a verdadeira pergunta agora não é se o 3I Atlas é natural ou artificial. A pergunta é: quantas outras consciências como ele, ou como nós, estão viajando pelo cosmos, tentando encontrar um espelho que as reconheça?